uma força constante de intensidade 25 newtons atua sobre um bloco e faz com que ele sofra um deslocamento horizontal. A direção da força forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento. Desprezando todos os atritos, a força faz o bloco percorrer uma distância de 20 metros em 5 segundos. A potência desenvolvida pela força é de... Bom, a primeira coisa que a gente precisa interpretar é que se ele pede para calcular a potência, potência é a razão entre o trabalho e o tempo. E quando se fala trabalho, trabalho realizado pela força. Trabalho é quando uma força provoca deslocamento. E aqui é preciso ficar esperto com o desenho. Porque a força vale 25 newtons e ela provoca um movimento horizontal, mas a própria força não atua na horizontal. Essa força atua obliquamente. E aí tu já sabe que quando um vetor aparece inclinado, a gente sempre imagina esse vetor como se fossem dois vetores, as duas componentes da força. Nesse caso, uma força apontando no eixo X e a outra força apontando no eixo Y. E aqui já vale a pena ficar esperto numa coisa. Só realiza trabalho a força que atua na direção do deslocamento. Então, olha o contexto. Se o deslocamento resultante da ação da força é na horizontal, só realiza trabalho a componente horizontal da força. Portanto, o cálculo da potência depende do trabalho da componente horizontal da força. De modo que aqui eu poderia dizer então que são 3 questões dentro de uma só. Tem o cálculo da potência, mas antes disso tem o cálculo do trabalho, mas antes disso tem o cálculo da componente do vetor força. Então vamos ficar esperto com isso. Olho na tela. Iniciando então pela decomposição do vetor força, se a força atua obliquamente, ela pode ser imaginada como a ação simultânea de uma força vertical para cima, que nesse caso nós chamaríamos de Fy, e de uma força horizontal, e nesse caso para a direita, que nós chamaríamos aqui de Fx. O detalhe é que se o deslocamento a partir da posição inicial acontece na horizontal, e indicando esse como sendo o vetor deslocamento, e lembrando da definição de trabalho, que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Logo, partindo dessa definição, se o ângulo θ é de 90 graus, então não tem trabalho. Afinal de contas, o cosseno de 90 vale zero. O que significa então dizer que a força Y, que atua perpendicularmente ao vetor deslocamento, não realiza trabalho. Dessa maneira, lembrando que a componente X está adjacente ao ângulo dado, o ângulo θ, então ela pode ser calculada como F cosseno de θ. O valor de Fx, então, seria a força de 25 newtons, vezes o cosseno de θ, como foi dado no enunciado, que vale 0,5, o que daria uma força X de 12,5 newtons. Com o detalhe que se foi dito que essa força provoca um deslocamento de 20 metros, então o trabalho no eixo X seria o valor da componente X vezes o deslocamento. Esse trabalho, então, de 12,5 newtons vezes o deslocamento
de 20 metros, o que daria um trabalho de 250 joules na unidade do Sistema Internacional. E por fim, se esse trabalho foi realizado num tempo de 5 segundos, a potência pedida, que é trabalho sobre tempo, 250 joules em 5 segundos, é o mesmo que 50 joules por segundo, que o Sistema Internacional pede para chamar de 50 watts. Para marcar a resposta correta, então, nós teríamos que dizer alternativa B de bola. E o que é que não se pode esquecer? Quando se fala trabalho, então é preciso tomar muito cuidado. Trabalho é realizado pela força que atua na direção do deslocamento. Então a gente não pode chegar numa questão como essa, onde a força atua inclinada ao deslocamento e querer usar o 25 como força para calcular o trabalho. É a componente da força na direção do deslocamento. Forças ou componentes de força perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, ok?